Muito bom dia, agora são 7h04, estamos chegando com o nosso Difusora Notícias, ao vivo a partir de agora, com as informações no seu rádio, nessa manhã de terça-feira, hoje dia 12 de março de 2024. A partir de agora vamos juntos com muita informação no seu rádio, um oferecimento da Farmácia e Drogaria Sete Farma, tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria, com 3 endereços em Três Lagoas, a Manuel de Faria Duque no bairro Vila Verde, o zap é o 991855418, na Clodoaldo Garcia 1372 no Santos Dumont, no zap 991087836, na Yamaguchi Kankit 1515 na Vila Carioca, no zap 993163274, precisando, chama a Sete Farma. Big Com Materiais de Construção, na Clodoaldo Garcia 2150 Vila Aro, fone 35246000. Lotéricas Caminho da Sorte, loja 1 na João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos no Nossa Senhora Aparecida e a 2 na Maria Guilhermina Esteves 1247 no Maristela. E Gerildos Bar e Espetos, lugar certo para sua refeição, com o churrasco mais apreciado de Três Lagoas, na Bernardino Rodrigues Montalvão 103 no bairro da Lapa. 7h mais 6, vamos juntos por aqui até as 8 da manhã com muitas informações no seu rádio. Dentre os destaques de hoje, Prefeitura de Três Lagoas anunciará investimentos de até 100 milhões de reais em evento na próxima sexta-feira, dia 15. Exportações de Mato Grosso do Sul tiveram um aumento de 25% no primeiro bimestre. Superávit ultrapassa 836 milhões de dólares. Também entrevista ao vivo. Daqui a pouquinho nos nossos estúdios a gente vai bater um papo com o Dr. Renato Pontelli. Dia 14 de março é comemorado o Dia Mundial do Rim e a gente vai bater um papo com ele, falando a respeito da importância de cuidar dos órgãos, quem está mais suscetível a diálise, relação entre rins, diabetes e também sobre a campanha de 2024, que tem o seu tema. E daqui a pouco a gente traz todos os detalhes para você ao vivo. Agora são 7h07. Estas e outras informações você confere com a gente no Difusora Notícias de hoje, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias. O nosso compromisso com a comunidade. Bom, vamos lá, agora são 7h mais 7. Vamos trazer as informações do tempo. Você percebeu que a gente não está tendo chuva e vamos continuar nessa pegada aí, viu? Pode chover? Pode. Marília isolada? Sim, mais difícil. E a gente segue desse jeito com alerta, inclusive, de onda de calor. Meio que banalizaram, esse negócio de onda de calor. A gente aqui em Três Lagoas, mesmo antes, de colocarem esses termos de onda de calor e tal, bolha de calor, a gente já teve temperaturas batendo os 37, 38, mas onda de calor mesmo pra gente aqui em Três Lagoas, que a gente tá acostumado tanto com o calor, quando passa dos 40, O que talvez não é ainda essa certeza de termos essas temperaturas podendo chegar aos 39, 40 graus. Já bateu os 38, 37, 38 pelos próximos dias aqui em Três Lagoas. Tá em elevação entre hoje e amanhã. A partir de quinta-feira sobe e aí a gente entra numa sequência de dias, incluindo o final de semana, de temperaturas que vão cravar entre 38, talvez 39 graus, tá? Então, a gente vai ter aí esse up de calor aqui em Três Lagoas pelos próximos dias por conta de um sistema de alta pressão, bloqueio atmosférico, que pega não apenas Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, também o Paraná, o Paraguai, pegando até o Rio Grande do Sul, com esse sistema que inibe a formação de chuva, nuvens de chuva, também inibe o deslocamento de frentes frias e assim por diante. Portanto, esse sistema ele não deve ser tão grande assim a sua duração, mas deve durar aí alguns bons dias, talvez uma semana, e aí as chuvas podem retornar lá pro dia 20, tá? Então, vamos ficar de olho no tempo para ver se de fato isso acontece, até porque a gente está na expectativa das chuvas de março para fechar o verão. O outono está chegando, o inverno vem aí, mas o verão ainda se faz presente, como a gente nota. O verão termina precisamente no dia 20 de março, e aí a gente tem o outono dando as caras e a expectativa das mínimas diminuírem. Vamos ver se até o começo de abril a gente já tem as mínimas ali naquela pegadinha de 19 a 23 graus, o que seria bem diferente
do verão, né, que a gente está vivendo, onde todos os dias é entre 25 e 26 e a gente já está agora de novo com 27. É sempre 27, 28, 27, 28, com o outono chegando e o inverno. A gente já tem essas mínimas nesse horário aí, batendo seus 18, 19 graus, que é o que a gente precisa de alívio. Precisa ter muito frio não, né? Mas tendo um alívio nesse calorão por uns 2, 3 meses, está ótimo. De qualquer maneira, vamos ficar de olho no tempo e a gente vai atualizando as informações. 27 graus agora em Três Lagoas, umidade em 66%. Tem Campo Grande registrando nessa manhã 28, umidade 74%. Bonito registrando 27, umidade em 94%. E Corumbá registrando 30 graus, quente por lá, 75%. Corumbá Centro, Corumbá. E assim a gente segue com mais um dia quente pela frente aqui para os lados de Três Lagoas. E calma que tem margem para esse calor aumentar mais ao longo aí dos próximos dias, tá certo? E vamos esperar que de fato seja a última, né? A última condição de calor aqui para os lados de Três Lagoas, pelo menos, né, antes do outono ou durante o outono, né? E aí o inverno e assim por diante a gente tem diminuição da temperatura e deixa o calorzão de volta lá para setembro, outubro, tá certo? Como tem que ser. São 7 horas mais 11 minutos, são as informações do tempo para você que nos acompanha. Vamos de entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios, falar a respeito de saúde e dos cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo, né? É sempre importante a gente ter em mente que tudo tem que estar funcionando ali da maneira mais perfeita possível, daquilo que for possível para cada um de nós. Por isso a gente recebe o nefrologista, o Dr. Renato Pontelli, que atende no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, atende também no SEM, atende também em clínica particular, enfim, ele está atendendo diariamente, sempre pela manhã ou à tarde, está atendendo a população, está atendendo as pessoas, né? Porque, infelizmente, o nosso rim, quando apresenta falhas, tem que ser entrado ali com algum protocolo e o doutor vai explicar para a gente um pouco a respeito desse assunto, que é sempre oportuno. E lembrando que o dia 14 de março é comemorado ou celebrado o Dia Mundial do Rim. Doutor, obrigado pela presença, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. A gente falar desse assunto tão importante, né? O nosso rim, né? Essa data, dia 14, a gente comemora ou celebra, a gente lembra dessa data para as pessoas lembrarem para cuidar do seu rim? O Dia Mundial do Rim é uma data internacional. E o Brasil, a Sociedade Brasileira de Nefrologia realiza esse evento há 18 anos. Chegamos na maioridade, digamos, desse evento. E o Hospital Auxiliadora, junto com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, realiza esse evento já há 11 anos. Eu tenho a oportunidade de estar há 11 anos participando desse evento, que é muito importante, né? A gente, quando tem essa oportunidade de passar o que é o rim, o que é a falta dele, porque ele é um órgão muito pouco lembrado, é muito pouco, até pouco glamorizado pela mídia, digamos assim, né? Pouca gente sabe para que ele serve, onde ele fica, né? E o que acontece caso a gente machuque ele a ponto dele ficar sem funcionar, né? O que pode acontecer? Bom, ao contrário de outros órgãos, o rim, ele apresenta sinais para a pessoa, normalmente, que ele não está legal, ou é daquele tipo, ele deu sinais, quando chega até você, por exemplo, ele já está comprometido. Existe isso? É interessante a pergunta, porque o rim ele dá muito poucos sinais de que ele está funcionando pouco. Então, o que acontece? Nós temos que procurar as pessoas que têm maior predisposição a fazer disfunção renal, a ter dano renal, né? Então, por exemplo, a campanha deste ano da sociedade, do Dia do Rim, é creatinina para todos. Creatinina é um exame na qual a gente consegue estimar a função do rim. E você realizar ou para todas as pessoas ou principalmente para as pessoas que têm maior fator de risco. Vou dar um exemplo. Hipertensos, diabéticos, pessoas que abusam de analgésicos anti-inflamatórios, idosos, pessoas com história familiar de pessoas que já precisaram realizar diálise, né? Múltiplos cálculos renais, tabagistas, diabéticos, diabético já falei, obeso, né? Obesidade é um fator de risco para perda de função renal. Então, nesse grupo de pessoas, a gente procurar medir o quanto o rim está funcionando para encaminhar devidamente ou para a gente poder evitar ou tirar esse fator de agressão no rim, né? O rim ele é muito importante porque ele filtra o nosso sangue e ele produz a urina de uma forma muito, muito elegante, digamos assim, né? Ele consegue eliminar todas as escórias do nosso corpo
pela urina de uma forma muito elegante. E ele é o único órgão, é importante falar isso, que pode ser substituído por equipamento, por máquina. Porque o coração não consegue, pulmão não dá, fígado não dá, né? Recentemente, desculpa, eu estava falando... Não, tranquilo. Recentemente a gente teve uma notícia até bem interessante, que foi o transplante de renal do Faustão. Verdade. Né? E aí todo mundo ficou me questionando, até tiveram alguns pacientes que vieram curiosos perguntar, Renato, mas tá certo? Será que ele transplantou só porque é rico? Ele furou fila, né? E é interessante explicar isso, né? Quando a gente perde o rim, a gente pode substituir com hemodiálise ou com um transplante de rim, né? Normalmente o paciente entra em diálise, ele vai esperar numa lista para ser chamado. O que aconteceu com o Faustão? Ele transplantou o coração primeiro, que é uma fila pequena, uma lista pequena, porque poucos pacientes são elegíveis e poucos pacientes sobrevivem para receber o transplante de coração. Aí ele recebeu o transplante de coração e ele começou a fazer hemodiálise. E aí ele entra numa outra fila, uma outra lista, que é a lista de prioridade para transplante de rim. Porque se ele continuar fazendo diálise, ele vai comprometer o coração dele. Então eu tenho que preservar esse coração transplantado. Aí ele entrou na lista de prioridade e ele transplantou o rim. Então foi completamente, digamos... Está preconizado ali na lista, né? Tá na lei, procedimentos, né? Foi totalmente correto. Tem um transplante desse, você tem o benefício, entre aspas, né? De passar na frente de uma fila para um transplante de rim. Mas aí, entre o transplante de rim, é lógico, tem os fatores de risco, porque é uma cirurgia, né? Sim. E é bem complexa, acredito eu. E a diálise, normalmente, tem pessoas que não tem jeito, tem que ter o transplante, porque o diálise, nesse caso do Faustão especificamente, não tinha o que fazer. Tinha que, de fato, acontecer o transplante. Mas, normalmente, para uma pessoa que faz a diálise, é aconselhado para ela o transplante ou continuar na diálise, devido a uma série de fatores. Todos os pacientes em diálise eles têm que ser encaminhados para o serviço de transplante, a menos que eles tenham alguma contraindicação grave. Exemplo, câncer ativo, infecção ativa... Idade tem porém, aí a gente, por incrível que pareça, eu já peguei pacientes transplantados com 80 anos de idade. Puxa vida. Transplantaram com 75, transplantaram... No meu serviço, o limite era 75 anos para transplante. Mas isso vai depender muito do status do paciente. Sim. Se o paciente está muito debilitado, o transplante pode se fazer mal para ele. O protótipo é o paciente jovem, né? O paciente mais jovem, ele vai se beneficiar mais do transplante. Então, a grosso modo, todo paciente... Em diálise, a diálise seria uma ponte para a gente seguir para o último tratamento, que é o tratamento que vai dar mais conforto, mais qualidade de vida e mais sobrevida, que é o transplante de rim. Bom, a creatinina, vamos falar dela. Qual que é a idade indicada para a pessoa ela tá realizando esse exame? É pelo sangue? Como é que funciona normalmente esse exame? E quando o médico solicita esse exame, independente da idade, qual idade seria indicada para essa pessoa começar a olhar para a creatinina, para ver como é que está a saúde do seu rim? Qualquer idade você pode pedir a creatinina. Para as crianças, para jovens. Então, normalmente, o paciente que fará um check-up, um check-up médico, digamos assim, e vai constar, dependendo da idade, você vai fazer um check-up voltado para determinadas situações. Sempre a creatinina, ela se enquadra interessante nesse check-up, para a gente avaliar. Pacientes jovens, crianças, por exemplo, existem doenças congênitas, né? Pessoa que nasce com um rim só. Tem gente que nasce com um rim hipotrófico, né? Que ele vai perdendo ao longo dos anos. Então, em todas as idades, por ser um exame barato, fácil, é uma substância endógena, ou seja, uma substância que é produzida pelo próprio corpo e é só dosá-la no sangue, então ele é um exame muito fácil, então é indicado para dosar em todas as pessoas. Então, as pessoas normalmente, talvez realizam esse check-up, mas não se atentam, né, no que está ali. Às vezes o médico chega, vai fazer a leitura ali dos números do exame, mas entra no ouvido, sai no outro, ela não dá muita importância, né? Mas se for olhar lá no exame, está lá, creatinina, e está dentro do parâmetro ideal. Pode ser que aconteça de um rim ele apresentar problemas de um ano para o outro, por exemplo? Ou quais são os fatores de risco, normalmente, de vida da pessoa, né? Do comer, do beber, enfim, que pode estar levando de um ano para outro, de repente, esse rim dela que era saudável, de repente ele apresentar sinais de que não está legal. O senhor citou tabagismo, obesidade, o excesso de álcool também pode entrar nessa lista?
Sim, todos os excessos fazem mal, né? Eu brinco que tudo em excesso faz mal, até água. Até água. Eu falo brincando até água porque teve uma vez que teve um campeonato de tereré em Três Lagoas, não, foi em Campo Grande. Foi. E uma menina bebeu água ao ponto dela fazer edema cerebral. Então, eu brinco que até uma coisa saudável pode fazer mal em excesso. Então, a gente tem que procurar essas pessoas com esses fatores de risco, né? A função renal, nós temos reserva, digamos assim, para aguentar agravos, aguentar pancada, aguentar momentos ruins. E aí tem pessoas que têm uma reserva menor. Vou dar um exemplo, idosos. Pessoas que têm uma massa renal menor, uma pessoa que nasceu com um rim só. Ela vai ter uma reserva menor para tolerar eventos. Exemplo, um Covid, por exemplo. A pessoa pode ter um Covid e provocar um dano renal. Sim. E esse dano renal ficar permanente ou causar uma disfunção importante. A verdade é, nós temos pessoas, 10% da nossa população tem algum grau de disfunção renal. Então, a gente não precisa estar com 100% de função renal para estar andando na rua, trabalhando, cuidando da nossa família, fazendo esporte. A gente não precisa. Falar a verdade, tem muita gente aí andando com 20% de função renal e nem sabe. 30% de função renal e não sabe. Então, por isso é importante a gente procurar essas pessoas. Eu sou hipertenso. Eu vou fazer um check-up com o meu cardiologista. O cardiologista vai fazer o mapa, teste ergométrico e tal, e vai pedir uma creatinina. Porque a gente sabe que a hipertensão é a primeira doença de dano renal que tem no Brasil e no mundo. Segundo, o diabetes. Diabetes é a principal causa, a segunda causa de entrada em diálise no Brasil. Então, o paciente diabético, além de cuidar da glicemia, do colesterol, ele vai aferir a creatinina para medir a função renal. Renato, só a creatinina? É óbvio que não. A gente vai olhar para outras coisas, um contexto que vai machucar, né, o rim desse paciente. Se eu cuidar principalmente da glicemia, do controle da pressão, evitar medicações que machucam esse rim, a pessoa ter uma vida saudável. Eu achei interessante você falando agora das ondas de calor, né? Quando teve essas ondas de calor em Três Lagoas, nós tivemos internações de idosos por desidratação. E isso que a população de Três Lagoas é acostumada com o calor. Verdade. E aí me vem uma onda de calor dessa, o idoso ele tem uma percepção da sede menor. É por isso que a gente tem que falar para o idoso, vó, né? Pô, bebe água sem ter sede. Bebe mais água que o normal. Por quê? Porque esses pacientes eles têm uma reserva renal mais baixa. Qualquer desidratação, qualquer agravo, eles podem fazer uma piora de função renal e provocar até uma internação. Então, nós tivemos internações nesses períodos de ondas de calor. E o tabagista ele é fator de risco para um monte de coisa. Não existe nada de bom que vem do cigarro hoje em dia. Você vê uma pessoa fumando, você tem que alertar ela, falar, o que você está fazendo não vai ser bom para você. Você vai ter problema em algum momento da sua vida. A obesidade, a gente tem uma peculiaridade da nossa cidade, que a gente ingere muita proteína, né? Muito churrasco, muito sal, então as pessoas são hipertensas, é muito calor, então às vezes é difícil de fazer atividade física ao longo do dia, você tem que fazer ou muito cedinho ou à noite, né? Que às vezes dificulta. Então tem peculiaridades da nossa cidade que a gente tem que suplantar para conseguir ter uma vida mais saudável. Ter uma vida saudável, você terá um rim saudável, consequentemente. Doutor, qual que é a relação entre a água, que a gente precisa tá tomando diariamente, que essa é uma conversa antiga, que sempre cada um fala uma coisa, né? Mas o que é o ideal da água e se tem alguma relação com cálculos renais, né? As pedras nos rins, como popularmente são conhecidas. Com certeza. O cálculo renal ele tem tudo a ver com a nossa dieta, principalmente dieta e ambiente. Vou dar um exemplo. A Arábia Saudita, metade da população vai ter pedra em algum momento da vida. Lá faz 50 graus de temperatura, né? Então, a ingesta excessiva de sal, obesidade, inatividade física ajuda a formar pedra. Dieta com muita proteína ajuda a formar pedra. Comer poucas frutas e verduras, e principalmente frutas cítricas, né? Laranja, tangerina, né? Essas coisas também ajudam a formar pedra. Comer pouco cálcio, né? Derivados de leite, isso é importante para evitar a formação de pedras. E beber muito líquido. Quando a gente fala para beber líquido, realmente prevenir desidratações, idosos, crianças, pessoas que vão fazer atividade física. Mas se você for me perguntar assim, Renato, beber muita água previne doença renal, previne eu perder o rim? Não. O nosso rim nasceu para a gente viver num deserto. Ele serve para isso. Só que
beber muito líquido é saudável para os nossos funcionamento dos intestinos, é saudável para a gente fazer uma atividade física nesse calor, é saudável para os idosos, para as crianças e para evitar cálculo renal. Então, a pessoa que tem cálculo renal, ela tem que beber água até o xixi ficar clarinho, clarinho mesmo. E aí você evita a concentração de sais e a formação de pedras. Então, normalmente, quando a pessoa vai ao banheiro e ela urina, se tiver escuro, é porque a hidratação dela não está legal. Exato. A gente pode entender assim. Exato. Tem até, eu brinco assim, tem, por exemplo, eu vi um maratonista, ultramaratonista, que foi fazer uma prova no Saara, correndo. Até eu falei, nossa, esse cara podia fazer uma maratona em Três Lagoas. E ele treinava a hidratação dele. Ele precisa treinar o quanto de água ele tem que beber. E para isso ele olhava o seu xixi. Se a urina dele tivesse bem clarinha, ele usava, na verdade, um aparelho, né? O chamava de osmômetro. E aí ele ia treinando a quantidade de hidratação dele para ele poder fazer essa maratona. A grosso modo, a gente pensa da mesma forma. Eu vou jogar meu futebol no final da tarde com meus amigos. Pô, deixa eu me hidratar antes. Tá com a urina clarinha, que aí eu vou chegar para jogar o futebol, eu vou conseguir ter o meu desempenho melhor, porque eu vou estar hidratado. Então, isso tudo funciona e, de fato, não é mito, né? Não é mito, né? A hidratação é fundamental e ela é relacionada com melhora de performance em atleta, por exemplo. Então, treinar a hidratação, saber como se hidratar, saber a reposição hidroeletrolítica, que não é só água. Né? Vou fazer uma corrida em Três Lagoas. A gente sabe que teve uma corrida agora recentemente, 7 da manhã, estava 32 graus. Sim. Então, a pessoa tem que se hidratar muito bem antes de uma prova dessa e ingerir também eletrólitos, né? Gatorade, esse tipo de coisa com sais, porque você acaba perdendo muito sal durante a corrida, né? Para se hidratar. Nem que a corrida chegue às 9 da manhã em Três Lagoas, você tem que estar preparado e treinado para tolerar um calor desse, senão é perigoso passar mal. Bom, a gente está falando de água. A gente passar para outros líquidos, por exemplo, suco. Né? E suco você tem uma série de sucos dos mais variados, né? Que vende em caixinha Tetra Pak, em saquinho, o que você compra a fruta e faz em casa, batida, e ali tem uma série de situações. Muita gente adoça, tal. É válido esse tipo de hidratação normalmente para o calor de Três Lagoas? Ou você, de um lado, fica legal, mas de outro você pode desenvolver um outro tipo de doença, por exemplo? A gente tem uma outra epidemia que pouca gente fala, que é a epidemia da obesidade. A gente tem uma população que a gente tem muitos obesos, e obesidade é um fator de risco para hipertensão, diabetes, esse tipo de coisa. Quando a gente fala sobre hidratação, a gente fala sobre água. Porque suco é muito calórico, tem muita caloria. O interessante seria a pessoa ingerir as frutas, que aí vem as fibras junto, para dificultar, ou não é dificultar, atrasar a absorção dos carboidratos, por exemplo, para eu não fazer picos de insulina. Isso é muito importante. Em vez de eu tomar o suco de laranja, seria interessante eu chupar uma laranja, né? Eu comer uma tangerina, né? Comer uma manga. Porque a gente... eu atraso a absorção dos carboidratos e eu evito os picos de insulina. Isso é saudável, isso é mais saudável. Então, quando eu falo de hidratação, a gente sempre preza pela água. A água em si, qualquer água. Seja água com gás, água que vem de Poço do Palmito. Sempre me perguntam. A primeira vez, acho que eu cheguei aqui na Difusora, a minha primeira entrevista, o pessoal me perguntou, Renato, o Poço do Palmito. Eu falei, gente, o que é isso? Né? Eu tinha acabado de chegar na cidade. Eu falei, não, tem um poço aqui que diz que a água é meio salobra e tal. Aí eu falei, olha, aí depois fui dar uma lida a respeito, que a quantidade de sais que a gente ingere bebendo água é muito ínfimo em comparação à nossa dieta. Vou comer um pedaço de queijo. A quantidade de sal que tem num pedaço de queijo seria 10 litros de água, 15 litros de água. Então, não se compara. Então, a diferença entre águas, tipos de água mineral, isso aí não teria diferença na minha saúde ou na minha ingesta de cálcio e de sódio, magnésio, esse tipo de coisa, porque a maior parte dessas substâncias vem da nossa dieta. O sal em excesso é inimigo do rim? Com certeza, com certeza. O balanço positivo de sal faz com que a gente retenha líquido e tenha elevação de pressão. O próprio aumento na ingesta de sal aumenta receptores no nosso rim, que aumentam a captação de sódio, que aumentam a nossa atividade simpática, aumentam a nossa pressão, simplesmente por estimular um sistema nervoso que faz com que suba a pressão. Então, a ingesta de sal está relacionada com doença do coração, infarto, AVC. Então, a gente tentar ter uma dieta... Hoje de manhã, fui fazer um ovinho para mim, para comer, para vir antes de vir para a Difusora. E aí, o que a gente tenta fazer? Não colocar sal.
Então, o que você coloca em vez de colocar o sal? Põe tempero, né? Põe orégano, põe pimenta, põe alguma outra coisa. Isso que eu oriento meus pacientes. Use temperos. Na diálise, a gente dá para os pacientes uns temperos prontos que não tem sal, não tem sódio. Então, você dá sabor para o alimento sem colocar sal. Para tentar diminuir a ingesta de sal. Nossos pacientes da diálise é um paciente muito peculiar. Sim. Ele tem que comer pouco sal. Porque se ele come sal, ele tem sede. Mesmo sem ele fazer xixi, sem ele urinar, ele fica tendo sede. Ou seja, ele está com um tanque cheio de água, com um excesso de água, até com falta de ar, às vezes tem tanta água e que ele tem sede. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende água, ele entende sal. Então, a hora que aumenta a quantidade de sal, ele vai te dar sede. Por isso que você come uma feijoada e tem muita sede. Levanta à noite para beber água, você come uma feijoada à noite, por exemplo. Então, tem que tomar bastante cuidado com o sal. O sal é um grande vilão e que tem que ser... na verdade, é um aprendizado, né? A gente tem que aprender a comer com pouco sal, né? Se desde pequeno a gente for ensinando nossos filhos a comer menos comida industrializada. Comida industrializada tem muito fosfato de sódio. O próprio fósforo faz mal para o nosso coração, faz doença cardíaca. A quantidade de sódio aumenta a nossa pressão. Então, quanto menos comida industrializada, quanto menos sódio a gente colocar na nossa dieta, adaptar nossas crianças a comer menos, tomar menos refrigerante, comer menos doce, comer menos coisa industrializada, a gente vai fazer com que as pessoas cresçam mais saudáveis. Porque é muito difícil você chegar para uma pessoa de 60 anos e falar, meu amigo, você está comendo errado. Mas como? Ele faz isso há 50 anos. Há 60 anos ele come desse jeito. Como é que ele vai mudar o estilo dele? Então, por isso que eu acho tão importante a gente falar esse tipo de coisa, para a gente começar a embutir isso nas nossas crianças, nos nossos jovens, para que eles cresçam e tenham uma dieta saudável e oriente os filhos deles depois. E como a gente come mal, né? Aliás, por uma série de situações, a correria do dia a dia, a facilidade que você encontra. Você vai no supermercado hoje, você vê muita coisa em promoção de itens industrializados, né? Dos mais variados, seja embutidos, seja pacotes, né? Dos mais variados, de salgadinhos, de biscoitos, de tudo você encontra ali a facilidade. O próprio suco que você de repente vê lá, das mais variadas marcas, que você abre, coloca água e faz aquela jarrona de 2 litros, né? A pessoa toma aquilo. É a facilidade que a pessoa tem de ir no supermercado e muitas vezes esses produtos são acessíveis a muita gente, ou a todos, né? E isso acaba, de certa maneira, não vai dar um problema hoje, nem amanhã, nem no ano que vem. Mas ao longo de uma vida, se a pessoa começa aos 15 anos uma alimentação assim, quando ela chegar lá na frente com 50, 60, é aí que o seu corpo vai pode começar a apresentar problemas, seus rins podem começar a apresentar o problema. E parece que a indústria alimentícia, ela tá junto ali com a indústria farmacêutica, né? Eles criam os mecanismos para a pessoa de repente ficar adoecida e lá na frente a indústria farmacêutica cria os medicamentos que vão auxiliar a pessoa que teve esse excesso. Parece que é uma ligação que existe, né, doutor? Eu não sou muito xiita, digamos, quanto a isso, sabe? Porque qual que é o problema? A industrialização dos alimentos proporcionou você entregar para uma grande quantidade de pessoas, muitas vezes em lugares muito distantes, locais que às vezes você não tem refrigeração. Então você consegue mandar alimentos e a gente não pode ser também hipócrita quanto a isso, né? A indústria alimentícia, ela evoluiu para conseguir alimentar a massa, né? A massa. Não, a verdade, a grande quantidade, a maioria da população não vai conseguir fazer uma dieta completamente vegana, uma dieta vegetariana, uma dieta sem nada de industrializados. Porque isso veio para ajudar você a conseguir disseminar para a população toda. Então, a gente ficar sem nada, isso eu acho um absurdo. Mas, por exemplo, o suco de laranja, ele vem pasteurizado. Pô, a pasteurização foi um avanço da ciência que é fantástico, né? O leite pasteurizado. Pô, o leite não precisa ficar no congelador. Isso é fantástico, né? Então, esses avanços da indústria alimentícia, elas são válidos. A gente tem que reconhecer isso. Mas a gente exagerar, né? Você sabe a história do spam? O spam, que a gente chega, os e-mails, né, indesejáveis. A história do spam é que ele era uma carne processada na Inglaterra, no pós-guerra. Em todo lugar que você ia, porque como não tinha, foi tudo destruído, mas só que você tinha que entregar proteína para as pessoas de uma forma saudável, uma forma que não tivesse, por exemplo, contaminada, estragada. Então tinha carne enlatada, spam.
Então, onde você ia, tinha spam. Aí o pessoal falava, ai meu Deus, não aguento mais ver esse spam. Porque chegou uma hora que ninguém aguentava mais, sabe? E por isso que virou o spam do e-mail, sabe? O e-mail indesejado. É uma coisa ruim para você pensar hoje em dia, carne processada? Mas só que ela conseguiu levar proteína para pessoas num momento pós-guerra que não tinha nem refrigeração, não tinha energia, não tinha... E você conseguiu levar alimento para essas pessoas. Então, é óbvio, a gente tem que sempre pesar numa balança as coisas, né? Não vou ficar sem tomar refrigerante nunca mais, nem numa festinha. Lógico, vai tomar uma coquinha, né? Mas pode sem exagero. Dia, né? Como eu falei, até água em exagero faz mal. Bom, se a gente falar da saúde dos rins do Translagoense na sua rotina de atendimentos, como é que a gente pode entender hoje? Hoje, a rotina? Como é que está o rim do Translagoense no geral, pelo que você percebe na sua rotina? Até acho que é interessante, a minha chegada aqui há 11 anos atrás, né, há 11 anos, o Hospital Auxiliadora tinha, por exemplo, apenas 6 máquinas. A hora que eu cheguei foi para 8 máquinas de diálise. E a gente foi expandindo. Cada ano a gente aumenta os pacientes fazendo diálise por volta de 10% a 15% a quantidade de pacientes. E hoje, então a gente... Ainda bem, graças a uma iniciativa pública e do Hospital Auxiliadora, nós temos uma unidade de diálise modelo nova, com equipamentos novos, equipamento alemão, coisa mais linda, tratamento de água muito bom, e nós conseguimos dialisar hoje 108 pacientes. Se você falar para mim, Renato, e o ano que vem? O ano que vem eu preciso de uma diálise maior, porque não para. Nossa expectativa de vida do Translagoense está aumentando, a gente está aumentando a quantidade de idosos, nós temos muitos hipertensos e diabéticos, e a elevação de pacientes em diálise vai aumentar. A gente ocupa uma posição na região, né, de destaque, Três Lagoas, então a gente é referência para uma região de 250 mil habitantes. Então, estatisticamente, era para a gente ter por volta de 200 pacientes fazendo hemodiálise no Brasil. No 100, a gente atende muitos pacientes com doença renal avançada da região inteira, e a gente percebe quanto menos atenção primária às cidades, principalmente as cidades em torno de Três Lagoas, maior a quantidade de pacientes renais crônicos, né? Ou seja, como isso é importante, a atenção primária, o cuidar da pessoa, cuidar do hipertenso, cuidar do diabético, cuidar da paciente com gota. Sim. Né? Não deixar o paciente com gota ficar tomando um monte de anti-inflamatório, que ele vai acabar machucando o rim dele. Toma, hein? E aí, nessas cidades pequenas, com, digamos, um atendimento primário mais simplório, você acaba tendo uma incidência muito grande. Então, Três Lagoas está sobrecarregando por causa disso, e a perspectiva é de aumento. Já países desenvolvidos, Japão, Estados Unidos, essa elevação acontece naturalmente pela elevação da expectativa de vida, da idade das pessoas. Então dá para saber, normalmente, dá para se ter uma noção, né? Pela rotina de atendimentos, se a pessoa é hipertensa muito cedo, com 20, 30 anos, se a pessoa ela convive com a diabetes com seus 40, lá na frente dá para saber pela quantidade de pessoas nessa situação que procuram os atendimentos médicos, que lá na frente é o que o senhor disse agora, né? Outro dia eu pedi para um rapaz que faz a regulação do município, chama CISREG. Falou, você consegue ver quem colocou o CID, né, de doença renal? Quantas pessoas? Quando a gente viu há uns meses atrás, tinha 2.000. Puxa vida. 2.000 pessoas que tinham o CID de disfunção renal. Isso é variado, né? Função renal de 60, 40, 30. Mas, ou seja, muitas pessoas para serem atendidas. E por isso que é importante a gente divulgar, né, esse tipo de coisa. Para a pessoa pensar, eu sou hipertenso, eu sou diabético. Puxa vida, eu estou gordinho, fumo. Eu preciso cuidar da minha saúde. Aí eu tenho apenas 40 anos, mas 10 anos de um diabetes descontrolado, a pessoa vai acabar fazendo diálise, né? Então, 10 anos passa rápido. A gente já percebeu isso, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a perceber que uma década passa ligeiro. E então, para essas pessoas cuidarem da sua saúde, faça seu check-up, vá no posto de saúde, né? A gente tem uma rede pública muito bem estruturada em Três Lagoas, né? Todas as casas têm uma unidade de saúde. Faça um check-up, né? E caso precisar, o pessoal encaminha para mim no 100, por exemplo, para mim, para o Dr. Evaristo, a gente avalia lá. Hoje agora nós temos o hospital regional também, né, que é uma referência para a região, né? E a população em Três Lagoas, digamos assim, comparado com outras cidades, ela é relativamente bem servida de
de profissionais especialistas e de um suporte, né? Para encontrar esses pacientes e tratá-los antes que eles precisem fazer hemodiálise. É a tal da prevenção, né? O que muita gente não entende e que, obviamente, só procura ajuda quando apresenta algum sintoma, que às vezes pode ser muito complicado, né? Muito tarde. Então, a gente não está falando de doenças, né, como dengue, como Covid, que qualquer um, né, pode ficar doente e precisa procurar uma unidade de saúde. Quando é por outro problema, aí pode ser bastante complexo. O que melhorou muito, né, nesse quesito de saúde aqui em Três Lagoas, de 10, de 20 anos atrás para o que é hoje, Três Lagoas hoje melhorou muito. Mas é aquilo, né, doutor? A gente está crescendo, a cidade hoje tem 132 mil habitantes e a população vai envelhecendo e aí é notório que essas doenças, elas podem também surgir de uma maneira maior. O potássio, qual que é a ligação do potássio com o nosso rim? O potássio ele é um elemento muito importante, né, para a nossa fisiologia e para a nossa saúde, né? A ingesta de potássio ela é feita através de coisas vivas, coisas... eu brinco que o que é vivo tem potássio, né? Porque dentro da célula tem potássio. Então, se eu comer uma banana, a banana está viva. Se ela tivesse morta, ela estava podre. Então, na hora que eu comer uma banana, uma fruta, um vegetal, uma maçã, tomo um suco, eu estou ingerindo potássio. O potássio ele é extremamente saudável e importante para a alimentação, né? Para a nossa fisiologia, né? A gente tem que ingerir bastante potássio. Ele só vai dar problema, ou seja, o potássio, quando a pessoa tiver uma função renal muito baixa, muito baixa. Aí esses pacientes têm que começar a modificar seus medicamentos, aí vai precisar do especialista, né, para cuidar disso. E muitas vezes o paciente acaba entrando em hemodiálise devido à elevação do potássio. Então, eu falo que a população geral tem que comer muita fruta e verdura. Porque isso é muito saudável. Só que chegar um momento em que o rim funciona muito pouco, aí não adianta mais. Aí realmente é o momento de segurar esse tipo de alimento devido à elevação do potássio, né? É uma coisa muito específica, mas na grosso modo a população geral tem que ingerir muito esse elemento, que está dentro de frutas, verduras e alimentos crus. E a evolução dos tratamentos? Do que era antes para o que está hoje, seja em relação a máquinas, como o senhor disse já, da hemodiálise, que são máquinas modernas, o que evoluiu, e em tratamento normalmente, nas etapas, né, dos cuidados com o rim, quando precisa entrar com algum tipo de medicamento. O que evoluiu nesse sentido em 2024? Olha, a gente está passando por umas mudanças muito importantes. Né? Eu brinco que a nossa geração, né, a geração... A gente viu o analógico. Sim. E a gente chegou no digital e a gente viu uma mudança muito gigantesca. A cada ano surge um medicamento novo. A cada ano surge um tratamento novo. Então a gente está vendo coisas históricas acontecendo, né? Vou dar um exemplo. Surgiu uma medicação para tratar diabetes que a gente viu que aumenta a expectativa do rim até em 7 anos. Essa medicação, esse trabalho que conferiu isso foi em 2020. Em 2021, a medicação estava pelo SUS em Três Lagoas, para você ter uma noção. Então, a evolução é muito rápida e a gente tem que correr atrás dela. E o SUS também não pode ficar atrás disso. Então, lógico, é mais difícil, é mais complicado, mas a gente tem medicações muito boas e coisas muito novas sendo lançadas esse ano. Lançado o próximo mês, por exemplo, uma medicação que trata o potássio, que você estava perguntando. Então, em breve nós teremos cada vez mais tratamentos, né? Teve uma notícia muito interessante do ano passado, que foi o transplante de um porquinho. A pessoa pegou um rim de porquinho tratado geneticamente para ficar com o sistema de reconhecimento do nosso corpo igual ao do humano e colocou numa pessoa. Eles colocaram numa pessoa por algumas horas. Foi um paciente com morte encefálica, porque eticamente é uma coisa muito complexa, né? E eles colocaram esse rinzinho e esse rim não teve rejeição, digamos assim. Eles analisaram, né, a produção de urina, tal. E isso vai ser um futuro. No futuro nós vamos fabricar órgãos e poder colocar nas pessoas. Né? Então esse futuro está chegando, né? Essas novas terapêuticas, né? E isso está caminhando a passos muito largos devido à tecnologia e à informação. Vacinas, por exemplo, né? Pô, a vacina da Pfizer, aquela vacina da Covid, é uma tecnologia, um negócio fantástico. Ela abriu portas para a gente ter num futuro não muito distante a vacina para Alzheimer, vacina para
câncer, para outros tipos de coisa, né? Então, a ciência vem a passos largos. A progressão da ciência é geométrica, isso não tem volta. Isso é importante, né? E as futuras gerações é que vão poder ter tudo isso à disposição. E que bom que exista essa expertise e que não haja limite, né? Que ela continua sempre se expandindo. Doutor, queria agradecer a sua presença aqui com a gente, falando a respeito da saúde dos rins. O tema esse ano desse Dia Mundial do Rim é exame e saúde dos rins e exame de creatinina para todos, porque todos têm o direito do diagnóstico e acesso ao tratamento, o que é sempre importante e o que acontece hoje aqui em Três Lagoas, nas portas de entrada, né, nas unidades de saúde aqui de Três Lagoas, que tudo acontece e de lá são os encaminhamentos que vão acontecendo. Quiser falar mais alguma coisa, que porventura a gente não tenha comentado, fique à vontade. No mais, queria agradecer a sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, né? Essa oportunidade de conseguir falar, né, para mais pessoas a respeito disso é muito importante, né? Então, toda pessoa que ouviu essa informação, né, procure seu médico, né? Não precisa ser um especialista em rim específico, né? Procure o seu cardiologista, seu ginecologista, né? A gente sabe da importância do ginecologista no check-up da mulher, né? É ele que é o médico da mulher, digamos assim, em todas as idades. Com o seu endócrino, né? Com o seu médico generalista e peça o exame da creatinina. Fala, doutor, eu queria saber como é que está a minha função do rim. Caso tenha alteração, o próprio médico já pode fazer alguma alteração e encaminhar para o especialista caso necessário. Então, a gente descobriu o problema. Eu acho sempre... quando eu falo para meus pacientes, eu falo, gente, você está numa linha do trem. É melhor você estar olhando para o trem ou estar de costa para ele? Eu quero saber o meu problema. O homem é muito assim, né? Medroso para fazer diagnóstico, né? Quando você sabe o problema, você consegue lidar com ele. E aí você pode evitar, por exemplo, um tratamento tão complicado, tão caro, tão dispendioso do ponto de vista pessoal, digamos assim, que é a hemodiálise. A gente tentar evitar isso, né? Mas eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso. Obrigado, doutor. Abraço, bom dia. Bom dia. 7h47, vamos para o intervalo, a gente volta já. Fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras.
Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 679-9162-1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. Sete 7h49, estamos de volta aqui com o nosso Difusora Notícias ao vivo. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo as informações para você que nos acompanha. Sexta-feira, vamos ter aí um lançamento importante, viu? Na sexta-feira à noite, a partir das 19 horas, tem um evento onde a prefeitura vai realizar ali na Feira Central, no Rosário Congro, o evento para lançamento de obras, ordens de serviço e anúncio de novos investimentos que abrangerão diversos setores da cidade. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele estará acompanhado pelo senador Nelsinho Trade, o governador Eduardo Riedel, secretários de Estado e outras autoridades estaduais e municipais. Esse anúncio contemplará um amplo leque de investimentos que beneficiarão vários bairros da cidade. Entre esses investimentos que estão programados, obras de drenagem, pavimentação, construção de unidades de saúde e educação, além da aquisição de veículos e outros recursos essenciais para a melhoria de infraestrutura urbana. O valor total dos investimentos a serem anunciados pode atingir a marca histórica de R$100 milhões com o início imediato das obras. Esses recursos representam um compromisso sólido da administração municipal em promover o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade. Além das importantes novidades relacionadas às obras e investimentos, o evento também contará com apresentações musicais para brilhantar a ocasião, proporcionando um ambiente festivo e participativo para os cidadãos de Três Lagoas. Vamos ter um evento grande, recebendo políticos importantes, autoridades, né, com mandato, estarão aqui em Três Lagoas, num local diferente, né, de ordens de serviço normalmente, que foge do lugar comum, como, por exemplo, plenário da Câmara Municipal, que vai um público específico, ou quando tem alguma movimentação que eles querem chamar a atenção do poder público, eles vão lá e vai um contingente de pessoas com esse intuito, né, de mostrar que querem alguma coisa, que estão reivindicando algo. Mas, no geral, a feira, ela é um local de circulação grande de pessoas todos os dias. Todos os dias. E todos os dias de funcionamento, óbvio. E aí, sexta-feira à noite, vai ter uma movimentação grande, como sempre tem, e vai ter esse evento, uma solenidade importante, representando aí, sendo representado por políticos que virão para Três Lagoas e irão lançar esse número grande, valor alto de investimentos para Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele surfa ali numa aprovação gigantesca, né? 90%, 92% de aprovação da população de Três Lagoas. Ele se dá a esse luxo de fazer um evento político, ou um evento que tem essa magnitude, né, com um fundo político, em um local aberto com muitas pessoas aleatórias, com a população em geral presente. E vai mostrar o termômetro da aprovação do prefeito. Né? Porque todo mundo ali vai aprovar esse investimento que vem para Três Lagoas. E vai aprovar, claro, vereadores presentes, secretários, tanto municipais como também do Estado presentes, o governador, senador presentes. Então vai mostrar a força e o prestígio do prefeito Ângelo Guerreiro junto ao povo. Vai ser um evento onde terá pessoas de fato aleatórias. Né? Não é tipo um evento onde terá presença de pessoas lá e vai ter muita gente do município, funcionários públicos, comissionados, que estarão presentes lá aplaudindo. Então, vai ser interessante nesse ponto de vista, no ano eleitoral, mostrando a força do prefeito Ângelo Guerreiro, no geral, com a população de Três Lagoas presente, e vai ser bastante concorrida essa solenidade, sem dúvida. São 7h53. Vamos com mais informações para você que nos acompanha. Depois do intervalo, a gente vai, mas a gente volta já já. Fique por aí. Estamos apresentando Difusora Notícias.
é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h56, estamos de volta por aqui com mais informações no seu rádio. Vamos com uma última notícia. Então vamos lá, vamos falar de exportação. Mato Grosso do Sul exporta demais. Foram muitos bilhões de dólares nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, conforme demonstra a carta de conjuntura do setor externo divulgado ontem pela Semadesc. O relatório revela um aumento de 25% nas vendas ao exterior em relação aos 2 primeiros meses do ano passado, quando as exportações somaram um pouco mais de $1 milhão. Ao mesmo tempo, houve uma redução de 10,5% no valor das importações. Foram 539.209 dólares no primeiro bimestre de 2023. No mesmo período desse ano, caíram para 482 milhões. Com esse resultado, mais exportações e menos importações, o Estado registrou um superávit de 836 milhões, muito superior a 62% ao apurado no primeiro bimestre de 2023. O superávit é a diferença entre tudo que é vendido ao exterior, do valor de todas as mercadorias adquiridas no exterior. Se esse valor for positivo, as vendas foram maiores que as compras, houve superávit, ou seja, as vendas foram maiores que as compras. Então, mas se o valor das compras superarem o das vendas, ocorre déficit. O secretário da Semadesc, Jaime Verruca, analisou os números da balança comercial desse primeiro bimestre e ressalta alguns pontos que considerou importantes. A primeira notícia positiva dada a importância em relação ao desenvolvimento do PIB, da geração de riquezas, é que as exportações totais tiveram um acréscimo de 25% em relação ao acumulado nos 2 primeiros meses do ano passado. Isso é extremamente importante do lado das importações, uma situação de redução de 10% decorrente, principalmente porque não aumentamos o volume de gás natural importado em função da disponibilidade de oferta pelo lado boliviano. A celulose é o produto com maior volume, 668.466 toneladas. E valor apurado nas exportações de 290 milhões no primeiro bimestre do ano passado. O topo da lista foi ocupado pelo milho, com 959.384 toneladas exportadas e 279 milhões de faturamento. A celulose ocupou o segundo lugar nesse ano e as posições no ranking se alteraram significativamente. Portanto, números bem superlativos em relação
as exportações, a China se mantendo isolada na primeira colocação dos principais parceiros comerciais de Mato Grosso do Sul, ampliou sua fatia no mercado das exportações de 26,9% no primeiro bimestre para 38,6% no mesmo período desse ano. E aí em seguida aparecem os Estados Unidos com 7,3%, Holanda 5,4%, Indonésia 4,5%, Emirados Árabes 3,1%, a Índia, a Itália, Coreia do Sul, Japão e Uruguai completam a lista dos 10 principais parceiros comerciais do estado, com exceção da Coreia do Sul e Japão. Todos os demais ampliaram os valores das compras de produtos do estado nesse ano em relação ao primeiro bimestre do ano passado. 7h59 para a gente fechar o nosso Difusora Notícias de hoje, agradecendo a sua audiência, agradecendo mais uma vez a sua atenção. A gente volta amanhã a partir das 7h, em nome da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com, materiais de construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, Engenildos Bar e Espetos. A gente fica por aqui, mas hoje, excepcionalmente nessa terça-feira, dia 12, a gente está de volta às 11h com o Tribuna Livre. Na sequência tem o Marcos Amaral. Grande abraço e até mais.